Olá, seja bem-vindo ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a sexta dos casos sobrenaturais. Olá, Stacy Ann Arras, uma adolescente de 14 anos, desapareceu em 17 de julho de 1981, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, em um caso que se tornou um dos mais intrigantes e emblemáticos do fenômeno Missing 411. Nascida em 29 de setembro de 1966, Stacy era caçula de 4 irmãos, Sandra, Stephanie e George Jr. Ela era uma estudante do ensino médio na Westmont High School, em Campbell, onde uma foto sua como estudante do segundo ano aparece curiosamente no anuário de 1982, apesar de ter desaparecido antes do início daquele ano letivo, indicando o uso de uma imagem anterior ou uma esperança de seu retorno. Stacy tinha cabelos loiros, olhos azuis e um estilo típico dos anos 80, com um corte que lembrava o da atriz Farrah Fawcett. Media cerca de 1,65 metros, pesava aproximadamente 54 quilos, usava aparelho ortodôntico nas arcadas superiores e inferiores, tinha orelhas furadas e era fumante, algo comum entre adolescentes daquela época. No dia do desaparecimento, vestia uma parca bege com capuz e bolso frontal com zíper, uma blusa justa de jersey branca com gola quadrada e detalhes de renda, shorts listrados verticais nas cores vinho, branco e azul claro, botas de caminhada cinza, uma pulseira dupla de ouro no tornozelo e possivelmente brincos de pino azuis. Carregava uma câmera Olympus pequena com alça colorida bordada, binóculos e talvez chicletes e cigarros. O desaparecimento aconteceu durante uma viagem a cavalo de 4 dias em Yosemite, que Stacy fez com seu pai George. A família tinha um histórico de frequentar parques nacionais, e a viagem, contratada por meio de uma empresa ligada ao National Park Service, era uma tentativa de reconexão entre pai e filha, após um período de dificuldades pessoais para Stacy, possivelmente ligadas à adolescência ou à dinâmica familiar. O grupo, liderado pelo guia Chris Grimes, variava entre 7 e 20 pessoas, dependendo das fontes. Eles partiram de Tuolumne Meadows, seguindo a trilha John Muir por 6 a 7 milhas, com uma parada para o almoço perto dos Upper Cathedral Lakes por volta das 15 horas, antes de chegarem ao Sunrise Right Sierra Camp, a 9.400 pés de altitude, cerca de 3 milhas a sudeste do Tenaya Lake e 1,5 milha dos Sunrise Lakes. O acampamento, parte do Right Sierra Camp Loop, um circuito de 49 milhas, com 5 acampamentos, consistia em 9 cabanas de lona, sem eletricidade ou água encanada. Um local isolado que recebia poucas ofertas de visitantes por dia, em meio aos 2,5 milhões anuais do parque em 1981. Naquele dia, 17 de julho, o clima estava seco, com temperaturas entre 20 e 25 graus Celsius durante o dia, caindo à noite, condições que dificultariam o trabalho posterior nos cães farejadores, devido à poeira e baixa umidade. O ambiente ao redor
incluía pinheiros, arbustos baixos, riachos sazonais, possivelmente secos, e vastas áreas de granito com fendas e pedregulhos. Após chegar ao acampamento por volta das 15 horas, Stacy tomou banho, trocou de roupa e decidiu sair para tirar fotos dos lagos próximos. Um hobby que ela adorava e que a levou a carregar sua câmera Olympus. Convidou o pai para acompanhá-la, mas George, exausto da cavalgada, desistiu. Gerard Stewart, um aposentado de 70 a 77 anos, a idade varia nas fontes, também de Saratoga, resolveu ir com ela. Não há clareza se ele era um conhecido ou apenas alguém do grupo, mas foi descrito como uma pessoa em boa forma para sua idade, embora incapaz de manter o ritmo de uma adolescente em terreno montanhoso. Os dois desceram uma encosta de granito em direção ao Sunrise Lakes, visível a cerca de 1,5 milha. Gerard, cansado, sentou-se em uma rocha, a 100 pés das cabanas, enquanto Stacy ficou sozinha, dizendo que voltaria em poucos minutos. O grupo nas cabanas viu Gerard parar para descansar e Stacy se afastar, passando por algumas árvores antes de sumir de vista. Ela nunca retornou. Após alguns minutos, Gerard, preocupado, alertou o grupo, que começou a procurar imediatamente. Encontraram apenas a tampa de plástico da lente da câmera, a 50 metros de onde Gerard descansou, em uma área de solo macio entre árvores, indicando que ela pode ter parado para ajustar o equipamento. Gerard encontrou trilheiros vindo da direção do lago logo após e perguntou se a tinham visto, mas eles disseram que não, estreitando a janela do desaparecimento para 10 a 20 minutos. A busca oficial começou em 18 de julho, mobilizando de 100 a 150 pessoas, incluindo 67 voluntários da Mountain Rescue Association, equipes com cães, mergulhadores, alpinistas e 3 helicópteros, um deles do parque que voou mais de 40 horas. A área coberta é de 3 a 5 milhas quadradas ao redor dos Sunrise Lakes, com varreduras em grau e mergulhos nos lagos, que não excedem 10 metros de profundidade, custando cerca de $50 mil, 150 mil em valores atuais. A operação foi descrita como precisão militar, mas os cães falharam por causa do terreno seco, e os helicópteros, apesar de transformarem o local em um cenário de guerra, nada avistaram. A busca aérea foi reduzida em 20 de julho, a terrestre em 22 de julho e encerrada oficialmente em 26 de julho de 1981. O último avistamento confirmado foi por Gerard e possivelmente por um guia que a viu se afastar. O local exato é debatido. Alguns dizem que ela foi fotografar um lago visível das cabanas, mas usuários do Reddit, como Persimmon Pro, que trabalhou no Yosemite, afirmam que nenhum lago é visível do Sunrise High Sierra Camp. O mais próximo, Sunrise Lake 3, fica a 1,5 milha, uma caminhada específica por terreno acidentado. Isso sugere que Stacy pode ter se afastado mais do que o planejado, entrando em uma área com fendas e pedregulhos que poderiam ocultar um corpo indefinidamente. Nenhum outro item dela, botas, binóculos, pulseira de ouro, foi encontrado, o que é estranho, já que itens metálicos ou coloridos puderam ser detectados por helicópteros com visão térmica. Teorias sobre o caso são abundantes. O mais simples é um acidente. Distraída com a câmera, Stacy pode ter caído em uma fenda, escorregado em uma pedra ou se afogado em um buraco com água. Suas botas de caminhada, não chinelos como alguns dizem, economizam a chance de um escorregão simples, mas o terreno irregular segue perigoso. Sequestro é outra hipótese. Embora a rapidez do sumiço e a falta de rastros ou gritos a tornem provável, Cary Steiner, um assassino em série que acampava no Yosemite aos 19 anos,
em 1981, foi especulado como suspeito, mas sem evidências. Teorias exóticas populares entre fãs de Missing 411 sugerem abdução por seres sobrenaturais, Bigfoot ou forças ligadas ao granito e água. Padrões notados por David Paulides, autor da série, que destaca este como um caso emblemático. Paulides, ex-policial, entrevistou testemunhas indiretas, como funcionários do parque, que relataram um silêncio estranho na região após o sumiço, embora isto tenha sido citado. Ele tentou acessar o arquivo de 2.000 páginas via FOIA, mas o National Park Service negou, liberando apenas 38 páginas básicas, como folhetos da busca, sob a justificativa de proteção à privacidade e à integridade investigativa. Algo questionável para um caso de 44 anos. Um agente disse a ele: "Você nunca terá acesso a isso", alimentando especulações de que algo está ocultado. Outros incidentes na região reforçam o mistério. Em agosto de 1981, um corpo masculino não identificado foi achado em uma fenda no Tenure Peak, a 2 milhas do acampamento, sem sinais de trauma ou causa clara de morte. Em 5 de julho de 1988, Timothy Barnes, de 25 anos, sumiu na trilha Murphy Creek, por alguns quilômetros dali. E Jeff Estes, também de 25 anos, desapareceram a 1 milha do local em outro ano. Esses casos sugerem um cluster de sumiços em Yosemite, como Paulides aponta. O superintendente Robert Benevis chamou o caso de Stacy de desconcertante, dizendo que ela simplesmente parece ter evaporado. Stacy deixou um impacto em Saratoga, onde as vigílias foram organizadas e o caso foi coberto pelo San Jose Mercury News. Sua mãe, Carol, que manteve um scrapbook familiar, morreu antes de 2003 e George faleceu em 2003. Se viva, ela teria 58 anos em 2025. Uma progressão de idade de 2020 a mostra aos 54. O mistério de Stacy Arras permanece como um dos mais desconcertantes de Yosemite. Um lembrete de como a natureza, ou algo mais, pode engolir uma pessoa sem deixar rastros. Se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.